Vá lá para o final, vira para o final, vai lá no final, só para você ler o que nós lemos juntos. Leia aí, olha na parte que está escrita importante. Este teste, na última folha, é porque tem umas que foi impressa errada. Porque essa aí foi impressa errada. Isso, achou? Eu vou ler e vou te explicar. Este teste não substitui discernimento espiritual nem orientação pastoral. Ore, peça direção ao Espírito Santo, converse com seus líderes. Deus distribui os dons como quer. Porque às vezes você vai responder aí e vai achar que é isso que Deus quer. Então, sabedoria. Amém? Agora guarde a folhinha do lado aí. Depois você lê, depois você responde. E depois você me entrega. Amém? Porque nós precisamos de mão de obra. E isso aí vai te dar uma direção de como Deus quer usar você na obra dele. Amém? O tema da mensagem, eu pensei que eu tinha feito os slides como de costume, como eu tenho feito, mas eu preguei uma mensagem com o mesmo nome e eu me confundi, só que essa é com um contexto diferente, um texto diferente. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, por isso nós não teremos o slide, será a moda antiga. Jeremias capítulo 1. Domingo que vem vocês cantam essas mesmas 3 músicas aí, sem tirar nem pôr. Você lembra, né, lá? As músicas que são, né? Domingo vocês cantam essas mesmas 3 músicas. Jeremias capítulo 1, verso 1 ao verso 8. Todo mundo achou? Tem Jeremias aí não? Jeremias tem, eu passei. Achou? Eu não passo folha, eu não tenho. O tato, né? Eu não tenho digital, então eu não consigo passar as folhas agora. Vamos lá. Coloca aí. Isso, Jeremias capítulo 1. Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? Pode sentar lá. O tema da mensagem que Deus quer falar comigo e com você é: o que tem limitado você? Amém? Jeremias, ele iniciou o seu chamado por volta de 627 a.C. Ele foi chamado por Deus em um tempo de crise espiritual, política e moral. Quando Jeremias foi chamado por Deus, havia muita idolatria do povo de Israel, havia muita injustiça social, corrupção religiosa. A nação havia se afastado do Senhor por causa dessas coisas, e havia ainda a ameaça da invasão da Babilônia,
A Babilônia muito em breve invadiria Israel e destruiria tudo. Jeremias ainda, quando ele foi chamado, ele era ainda muito jovem. Deus o chamou quando ele tinha apenas 20 anos. Ele estava começando a sua vida. Por isso que ele disse aqui, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ele tinha apenas 20 anos quando o Senhor o chamou. Ele foi chamado por Deus para ser profeta às nações, para profetizar às nações. Só que esse chamado que Deus fez na vida desse jovem, chamado Jeremias, também conhecido como profeta chorão, esse chamado não era um chamado simples. Por que ele não era um chamado simples? Porque o chamado de Jeremias envolvia, ele tinha que denunciar pecados das pessoas, ele tinha que confrontar reis, ele teria que confrontar sacerdotes e ele teria que confrontar o povo. Por isso que fazer a vontade de Deus, ser chamado por Deus não é algo simples. Porque quando Deus nos chama para fazer a vontade dele, ele nos chama para confrontar as pessoas. Confrontar as pessoas com a verdade de Deus. É por isso que muita gente não suporta o peso do chamado. E diante desse peso, Jeremias ele se sentiu incapaz. E ele temeu esse desafio, porque não era um desafio fácil. E ele se sentiu incapaz, ele se sentiu limitado diante dessa grande responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Nós sabemos que todos nós enfrentamos algumas limitações. Algumas são reais, outras são mentiras que nós acreditamos, outras são inventadas por nós mesmos. E ser limitado significa que significa algo que tem fronteiras, que tem restrições, que tem barreira, que impede o nosso crescimento ou alcançar totalmente alguma coisa. No sentido emocional, as limitações elas são quando alguém tem dificuldade ou intelectual, aliás, é quando alguém tem dificuldade de desenvolver certas habilidades ou ampliar certos conhecimentos. É aquela pessoa que às vezes ela tem dificuldade de aprender sobre um assunto, aprender sobre alguma coisa nova, ela tem uma certa dificuldade, uma certa limitação. Eu vi um vídeo de uma menina, uma jovem dentro do carro, a mãe a pega na escola e ela chorando, desesperada, ela deve ter uns 14, 15 anos, ela chorando e reclamando com a mãe: mãe, por que inventaram a matemática? Por que eu tenho que descobrir o valor do X? Se quem inventou o valor do X não sabe o valor do X, por que eu tenho que saber o valor do X? E ela chorando, desesperada, porque ela encontrou-se com uma limitação intelectual. Era algo muito difícil dela aprender. E realmente matemática é muito difícil, não é? Hoje você tem prova de matemática, né, Laura? É amanhã, né? Hoje a Laura ficou o dia inteiro estudando para fazer a prova de matemática. É matemática o quê, filho? Matemática e filosofia. Ela está até meio abatida com sono porque ela ficou o dia inteiro hoje estudando. Então, qual que é o valor do X, Laura? Né? A menina reclamando, fórmula de Bhaskara, essas coisas, ela perguntando e questionando a mãe com razão e dizendo: para que isso não usa no dia a dia? E realmente tem algumas coisas que não fazem sentido, não é? Mas não é sobre isso. Eu não sou professor e eu não sei nem o que eu estou falando sobre essas coisas também, porque eu não lembro de nada. Eu até falei hoje no carro, quando a gente parou no sinal, eu falei para minha esposa: graças a Deus que a Laura não pergunta nada para mim de escola, porque se ela perguntar, eu estou enrolado, eu não sei de nada. Graças a Deus ela resolve os BO dela lá na escola, lá nas tarefas sozinha, porque se dependesse de mim, tem coisa que ela está estudando que eu não lembro ou nunca estudei. Então, tem pessoas que têm limitações físicas por algumas restrições que impedem ela de crescer, tem a limitação intelectual, como eu acabei de dizer, né? A pessoa tem dificuldade para desenvolver algumas habilidades, de ampliar conhecimento, de aprender coisa nova. Tem o sentido espiritual,
que é o que nós vamos aprender hoje rapidamente, que é quando uma pessoa não está vivendo a plenitude que Deus tem para ela, por causa de barreiras internas ou externas que estão impedindo esta pessoa de crescer espiritualmente, de alcançar a plenitude que Deus tem para ela. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem para nós. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Todos nós temos promessas grandiosas da parte do Senhor. E fica essa pergunta: por que a gente, muitas pessoas não conseguem viver essa plenitude? É porque por causa dessas barreiras internas ou externas que impede a pessoa de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para ela. E por isso, nós olhando para Jeremias, quando ele se viu limitado pela sua idade, pela falta de experiência e pelo medo de enfrentar, confrontar reis, sacerdotes e o povo, ele disse que ele se sentiu incapaz. Mas o Senhor respondeu para ele: não diga isso, Jeremias. Então, assim como Jeremias, muitos de nós, ou a maioria de nós, todos aliás, somos chamados para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Você não foi chamado, você não nasceu, você não congrega em uma igreja simplesmente para ficar sentado num banco. Deus te chamou para alguma coisa. O problema é que muitas pessoas não fazem nada. Elas só cruzam os braços e jogam a responsabilidade para outras pessoas. Como eu sempre brinco, que muitos dizem assim: eis-me aqui, envia ele ali, né? Diz para Deus: Deus, eu estou aqui, mas envia o outro, eu não. Pode enviar qualquer um, menos eu. E a gente olha que como Jeremias, quando nós somos chamados por Deus, nós levantamos desculpas, nós demonstramos as inseguranças que temos, os nossos obstáculos, mostramos para Deus as nossas limitações. Eu até fiz um vídeo desse que eu estou fazendo agora, vídeo bem curtinho, de 1 minuto, que eu estou compartilhando nas mídias sociais. E eu digo para vocês: se você tem Instagram, Facebook, WhatsApp, essas coisas, TikTok, quando você vê esses vídeos, o mínimo que você pode fazer e deve fazer é compartilhar. É uma forma de você evangelizar outras pessoas. Compartilhe nas suas mídias sociais, grupo de família, para que outros possam ouvir a palavra do Senhor. Isso é um meio de Deus usar você. Então, Deus hoje ele quer quebrar essas limitações para nos liberar para viver o propósito dele. Porque como nós enxergamos as promessas, vai definir a nossa atitude. Como você enxerga aquilo que o Senhor tem falado, vai definir as suas atitudes. A nossa percepção das coisas vai moldar a nossa reação. Então a percepção que você tem vai moldar aquilo que como você vai reagir. Isso aconteceu com os espias. Eles, ao invés de acreditarem que eles eram filhos do Senhor, eles se viram como gafanhotos. A senhora está com dor nas costas, irmão? Normal. Vamos orar pela senhora. Amém. Posso ficar sentado muito tempo, não. Vamos orar para Deus curar. Amém. Leve o remédio aí, vem aqui nas horas. Estou vendo a senhora inquieta aí com as costas doendo. É muita coisa na cabeça, está comigo. Descansa. Pessoas que problema com a pessoa, só por Da senhora olha para a coluna. Vem aqui para me orar para a senhora. Não, termina. Vem aqui, senhor. Vem cá. Vem cá, Vanessa. Põe a mão nas costas dele. Pai querido, Deus poderoso e santo, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela tua filha. Tua palavra diz que o Senhor levou dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre o Senhor. Que este mal que, ó Deus, perturba, traz dor, incômodo, inquietação, ó Deus, na coluna, nos nervos, nos ossos, nos ligamentos da tua filha, sejam repreendidos em nome de Jesus.
Nós ministramos a cura, porque cremos que o Senhor é o Deus que cura. Que ela sinta o alívio, que ela sinta o renovo, e que ela, ó Deus, seja curada, e a saúde física dela seja restabelecida. E tudo aquilo que emocionalmente, ó Deus, faz ela ficar preocupada, gerando dores físicas, que ela possa se aquietar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado dela, tem cuidado dos netos, tem cuidado dos filhos, e ó Deus, a ansiedade e preocupação dela não vai acrescentar nada, pelo contrário, só vai tirar a paz e só vai tirar a saúde dela. Por isso eu ministro cura física, espiritual e emocional, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, como eu dizia, a nossa percepção das coisas, ela molda a nossa reação. Os espias, eles se viram como gafanhotos. Então, a nossa fé, ela começa quando você começa a se ver como Deus te vê. Amém? Porque muitas limitações, elas são criadas, na maioria delas, por nós mesmos. Nós que criamos as nossas limitações. Sabia que o nosso maior inimigo não é o diabo? É você mesmo, sou eu mesmo. Somos nós que criamos as nossas limitações, por causa de medos, de ansiedades. Então, a gente tem que começar a nos ver como Deus nos vê. Repita comigo, em voz alta: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Gideão se via como menor, mas Deus o via como um poderoso guerreiro. Então, às vezes nós estamos olhando só para as nossas limitações, e essas grandes limitações criadas por nós está impedindo o chamado de Deus na nossa vida. A primeira limitação dentre as muitas, obviamente não dá tempo de falar todas, mas a primeira limitação é aquelas que são autoimpostas, ou seja, é aquela limitação que quando você mesmo acredita que não é capaz. Jeremias, quando o Senhor o chama, a argumentação de Jeremias foi: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Ele se via como incapaz, ele não acreditava que ele era capaz por si mesmo. Isso mostra uma autolimitação. É quando nós colocamos barreiras baseadas em insegurança, baseada em autoestima, baseada em traumas. Então o nosso maior inimigo para avançar é a nossa própria visão distorcida de quem nós somos. Amém? Então, às vezes há uma visão distorcida daquilo que nós somos. Nós pensamos que somos uma coisa e Deus está dizendo outras coisas. Então a gente percebe que muitas pessoas têm essas limitações que elas mesmas colocaram sobre si. Então Deus não chama a mim e a você porque nós somos capazes. Ele nos chama porque Ele é poderoso. É da fraqueza que Ele tira a força. Se você olhar os homens e mulheres que foram usados e chamados pelo Senhor, foram homens que mataram. Paulo era um assassino, Paulo era matador de crente, Paulo era assassino. Davi foi adúltero e assassino. Deus chamou médicos, chamou pescadores, chamou gente comum. Então Deus usa pessoas improváveis, não porque elas são capazes, mas porque o Senhor tem o poder, e Ele é poderoso para fazer essa pessoa ser capaz de fazer e cumprir o chamado que Deus tem na vida dela. E por isso que Paulo disse que ele usa coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama um pequeno jovem chamado Davi, que ninguém dava nada por ele, mas foi o maior rei de Israel. Porque Deus, Ele não chama a você porque você é capaz. Então Deus não vai te abençoar porque você é capaz, porque você é mais forte, mais bonito, tem diploma, mais capacitado que outro. Não, é por misericórdia. É por misericórdia que o Senhor nos chama. Moisés, ele disse: não sei falar bem, mas ele foi usado para confrontar Faraó e liderar o êxodo do Egito. Gideão, como eu acabei de dizer, ele disse quando o Senhor o chama: sou o menor da minha casa, mas Deus chamou Gideão de homem valente.
Então nós temos que deixar essas limitações autoimpostas, que é quando nós acreditamos que nós não somos capazes. Nós temos que aprender. Eu tenho levado essa frase simples como lema: o não você já tem. Eu vou usar um exemplo da minha filha, Laura. Esses dias lá em casa, o chuveiro, não sei se isso acontece lá na sua casa, mas às vezes a água vem muito suja, ou a caixa, enfim, está suja, e o chuveiro vai meio que entupindo onde sai ali a água. E é simples de resolver, é só tirar aquela tampinha, passar uma bucha, desentupiu. E aí sempre era o Mateus que fazia no banheiro, que era o banheiro dos dois, da Laura e do Mateus. Lá em casa tem 2 banheiros, aí sempre era o Mateus. Agora o Mateus casou, ele tem que fazer na casa dele, né? Agora ele é o homem da casa, né? Ele tem que dar os pulos dele lá. Aí a Laura pegou e falou assim: pai, limpa lá para mim, tira para mim. Eu falei: vem aqui, pega aqui e torce assim, segura aqui em cima e torce assim. Aí ela: uai, eu pensei que tinha que tirar tudo. Aí eu peguei e brinquei com ela: mostra as suas mãos para mim. Aí ela mostrou. Eu falei: olha, sua mão não caiu não. Aí eu disse para ela disse antes, coitada, ela: pai, você está me ensinando muita responsabilidade, eu não quero esse tanto de responsabilidade não. Mas lá na frente, ela vai usar essas pequenas coisas que é ensinada, né? O Mateus foi pintar a casa dele. Eu não sou pintor não, mas a gente já pintou tanta parede. Essa igreja aqui foi pintada tantas vezes lá em casa, e eu sempre colocava ele e o meu sobrinho, que vinha passar o final de ano, era o Luiz Felipe chegar de férias, eu chamava os dois e falava assim: vamos ali. Aí ele já sabia: não, de pintar de novo. Tem foto para todo canto aí, nós todos sujos de tinta. Então, a gente tem que entender o seguinte, que a gente não pode colocar uma autolimitação ao fazer a obra do Senhor, sem antes ao menos tentar. Tem gente que não faz a obra do Senhor, não tem coragem de chamar: quarta-feira tem um culto, você está convidado. Domingo tem um culto, você está convidado. Lá Deus tem transformado a minha vida, Deus tem falado comigo, e eu estou vendo você passar por grandes problemas aí, vamos para a igreja. Jesus está mudando a minha vida, Ele pode mudar a sua. Nem isso muitas pessoas têm coragem de fazer, porque coloca uma limitação sobre si mesmo. Quem sabe perguntando a si mesmo: será se a pessoa vai me julgar, vai brigar comigo? Nós temos que entender que a interpretação da realidade é o que diferencia quem vai avançar no chamado. Nós temos que lutar contra a nossa mente, porque ela influencia o nosso comportamento. Há muita limitação que ela está na nossa mente, porque ela influencia os nossos pensamentos e consequentemente vão influenciar as nossas atitudes. Provérbios 23, o verso 7, a parte A, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, queridos, muitas vezes nós nos sabotamos a nós mesmos. Somos nós que somos os sabotadores de nós mesmos, porque nós muitas vezes dizemos assim: não consigo, isso não é para mim, não vou conseguir, nunca vou mudar. São esses tipos de declaração que são limitações autoimpostas. É você dizer para si mesmo: não vou dar conta, eu nunca dei conta. É você que está se sabotando. Então essa mentalidade impede de ver o que Deus é capaz de fazer por nós. Então a gente entende que reconhecer essas barreiras internas é o primeiro passo para mudar. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente não há motivo para a gente colocar uma autolimitação sobre nós. Nós temos que parar de acreditar que nós não somos capazes. Quando Deus está olhando para mim, olhando para você, está dizendo: você não acredita em você, mas foi eu que te chamei, porque eu sou capaz
de te abençoar. Então a gente tem que parar de dizer como Jeremias: ah, Senhor Deus, eu não sei falar. Nós temos que parar de dizer como Moisés: ah, Senhor, não sei falar bem. E nós temos que parar de dizer como Gideão: sou o menor da minha casa. Não é? Mas é o menor da casa que Deus usa, não é o grande não. Porque Deus ele usa o pequeno para confundir o grande, o que não é para confundir o que é. Então a gente entende que essas limitações autoimpostas somos nós que sabotamos a nós mesmos. Jeremias estava tentando se sabotar. Então, no sentido espiritual, limitação é quando a pessoa não está vivendo a plenitude do que Deus tem para ela, por causa de barreiras internas ou barreiras externas. Outra coisa, essa barreira que nós acabamos de falar aqui, a autoimposta, ela é interna, mas há outro tipo de barreira que são as limitações impostas pelos outros. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Às vezes não somos nós que nos limitamos, mas as palavras e os olhares de outras pessoas. São aquelas pessoas que muitas vezes nos disseram ou ainda dizem que não conseguiriam, que nós não conseguiríamos, que nós não éramos bons bastante. Nós acabamos acreditando. Então nós não podemos aceitar rótulos. Só Deus tem o direito de dizer quem você é. Só Deus. Nós não podemos aceitar rótulos impostos por outros. E normalmente esses rótulos, eles são colocados por pessoas muito próximas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos bem. São essas pessoas que querem e estão colocando limitações na nossa fé, na nossa busca. E muitas das vezes nós estamos acreditando. Muitas pessoas já ouviram: já vai para a igreja de novo? Muitas pessoas já ouviram: você vai para a igreja e não está acontecendo nada. Você está indo para a igreja para dar dinheiro para o pastor. Você está indo para a igreja e a sua vida, ao invés de melhorar, foi piorar. E aí a gente acredita nessas limitações impostas por outras pessoas e começa a acreditar isso. Então não aceite rótulos. Só Deus pode e tem o direito de dizer quem você é. Então Ele vê em você e em mim um vaso útil, mesmo que outros vejam apenas um pedaço de barro. Deus está olhando para mim e para você nesse momento, está dizendo: você é útil na minha obra. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse que nós somos um corpo, e o corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Então a igreja não sou só eu. A igreja é um corpo, e um corpo tem vários membros, e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Então, queridos, Davi foi ignorado por sua família, desprezado por Saul, mas ele foi ungido por Deus como rei. Ele não aceita os rótulos. Ele não aceita os rótulos que foi colocado pelas palavras. Quando ele chega lá no acampamento, levando comida para os seus irmãos, ele ouviu um rótulo que foi imposto sobre ele, uma limitação que estavam querendo colocar sobre ele. Qual foi essa limitação? Ele ouve, dizendo assim: você não pode lutar contra esse filisteu. Porque Saul disse que ele não tinha capacidade. Então as palavras dos outros dadas a nós podem se tornar prisões mentais se nós aceitarmos. É por isso que a gente tem que, feche o ouvido. Se aquilo que você está ouvindo é uma limitação que as pessoas estão limitando, está fora disso aqui, está contra isso aqui, não dê atenção não. A Bíblia diz assim que Deus tem pensamentos de paz, Jeremias 29:11, pensamentos de paz e não de mal. Então pegue essa parte: Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito e não de mal. Então por que eu devo aceitar uma limitação autoimposta por alguém? Então os outros podem nos dar palavras que podem se tornar prisões mentais se nós acreditarmos. Palavras negativas que a gente ouve não podem definir o nosso destino.
Seu destino não é baseado naquilo que alguém tenta limitar, é baseado naquilo que está escrito aqui, ó. É isso aqui que vai firmar. Palavra de homem é igual vento, ela vem e logo passa. Essa aqui não. Essa aqui não. Céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. O Deus que eu sirvo é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. Então, não aceite essas limitações impostas pelos outros ou por você mesmo. Amém? Vamos ficar de pé. Tem mais coisa aqui, mas não quero limitar o seu sono, o seu descanso. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor tire todas as limitações que estão dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Amém? E você vai orar para que Deus liberte a sua alma. O salmista diz assim, ele faz uma oração e ele faz a seguinte oração: Senhor, liberta a minha alma, para que a minha alma te louve. Amém? Amém? Então você vai orar para que o Senhor liberte a sua alma, para que a sua alma te louve. Para que a sua alma louve ao Senhor. Amém? Pai, aqui estamos nós. Muitas vezes, ó Deus, nós nos limitamos, colocamos limitações sobre nós que o Senhor nunca colocou. Ó Deus, e por isso nós não conseguimos viver a plenitude da promessa que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós não acreditamos, ó Deus, que somos capazes, assim como Jeremias não acreditava que era capaz. Ele disse: Senhor Deus, não sei falar, mas o Senhor disse para ele não se preocupar, que a palavra seria colocada na boca dele. Quantas vezes, Senhor, nós estamos olhando para nós mesmos e colocando limitações, dizendo que nós não somos capazes, dizendo, ó Deus, que nós não vamos conseguir, porque a nossa mente está aprisionada, ó Deus, a palavras, a sentimentos, a limitações que muitos, ó Deus, colocaram sobre nós e que nós acreditamos. E esta noite, o Seu Espírito Santo, com o Seu poder curador, passe, Senhor, na alma de cada um, incluindo a minha, quebrando os paradigmas, quebrando, Senhor, as autolimitações e aquilo que tem nos impedido, ó Deus, de viver o melhor do Senhor, aquilo que tem limitado a nossa fé, porque eu quero viver mais o Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero fazer mais para o Senhor, eu não quero, ó Deus, me desculpar como Jeremias, eu quero, ó Deus, ser capacitado pelo Senhor para falar ao povo do Senhor. Ó Deus, por isso dá sabedoria a mim e ao seu povo, dá ousadia a nós, ó Deus, para falar a verdade em todo o tempo. Ajuda o teu povo, Senhor, a não ficar preso nas autolimitações, que nós venhamos, ó Deus, parar de nos sabotar, porque nós estamos sabotando a nós mesmos, ó Deus, limitando a nós e limitando principalmente o poder do Senhor em nós. Que o Senhor aperfeiçoe, ó Deus, através da nossa fraqueza, o Senhor tire força, que o Senhor use a cada homem e mulher que hoje está presente na tua igreja, ou quem sabe nos assistindo pela internet. Que o Senhor tire força, ó Deus, da nossa fraqueza, nos capacita, porque o Senhor nos chamou, não foi porque nós éramos fortes, ó Deus, competentes ou capazes, não. O Senhor nos chamou em fraqueza, e através da nossa fraqueza, da nossa pequenez, que o Senhor opera em nós. O texto lido, ó Deus, no início do culto pelo meu filho, foi, ó Deus, que o Senhor cresça e nós diminuamos, que a vontade do Senhor seja feita, assim na terra como ela é feita no céu, e que nós possamos, ó Deus, parar de olhar para as nossas limitações, que nós possamos olhar para o Senhor, e ó Deus, quando nós nos sentimos incapazes, ó Deus, fracos e abatidos, que nós possamos levantar os olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quando nos depararmos com uma situação difícil, que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, capacidade para lidar com pessoas, com situações e com sentimentos. É o que eu te peço,
que esta igreja seja curada, que esta igreja tenha a alma sarada, que esta igreja tenha a alma liberta, que esta igreja tenha a alma, Senhor, transformada pelo poder da palavra. Como o salmista orou, eu oro hoje em nome de Jesus. Liberta a nossa alma, Senhor, para que a nossa alma te louve. Que nenhum, ó Deus, medo, tribulação, angústia, ansiedade, pecado, ó Deus, possa nos impedir de servir o Senhor e, ó Deus, viver a promessa do Senhor na nossa vida. É o que eu oro em prol da tua igreja, e que o Senhor nos sustente, ó Deus, e quebre hoje de uma vez por todas tudo aquilo que tem limitado a nossa fé e que tem nos impedido de crescer e de caminhar, ó Deus, rumo ao céu. Eu abençoo a tua igreja e que o bálsamo do Espírito Santo do Senhor passe em cada alma, em cada casa, em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada casamento, em nome de Jesus, em cada relacionamento. Que, ó Deus, o bálsamo de Gileade, ó Deus, seja derramado sobre a nossa alma, e que a nossa alma seja curada, que a nossa alma seja liberta para louvar e glorificar ao nome do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Senhor Jesus, Aleluia. já não quero ser igual. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Tudo que há dentro de mim Aleluia. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Glória a Deus. Que a sua alma seja curada, liberta, transformada e sarada em o nome de Jesus. Caso você queira, possa dizimar e ofertar, nós continuaremos cantando a mesma música e este é o momento. Quem está na internet está fixado aí. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Cante ao Senhor, aleluia, adora a Ele. porque tudo que há dentro de mim Aleluia. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, Pai, aqui estamos para te agradecer por este culto dado em louvor e adoração ao Senhor.
Que cada um, ó Deus, descanse no Senhor, que cada um seja curado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Sobre Israel não vale maldição nem encantamento. Sobre Israel do Senhor nenhuma arma forjada ou língua enganosa irá prosperar. Somos um povo guardado, escolhido e protegido do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, andar na verdade, ó Deus, saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, saudáveis em nossos relacionamentos, saudáveis, ó Deus, em nossa casa. E sobre a nossa casa, Senhor, ó Deus, nada venha nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. A tua palavra diz que o salmista foi, ó Deus, moço e ele já estava velho, e ele disse que nunca viu um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que o pão nosso de cada dia seja posto, ó Deus, na mesa de cada um, que o celeiro de cada um, a despensa de cada um, ó Deus, seja cheia, ó Deus, para a glória e para a honra do Senhor. Que o Senhor venha nos calçar com as melhores roupas, os melhores calçados, nos vestir com as melhores roupas, ó Deus, cuidar de nós emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Está terminado, vai em paz, curado, cheio da graça. Foi te dado aí um papel, depois você me devolve. Eu preciso que você me devolva esse papel. Amém? Já melhorou? Já saí daí. Amém. A irmã já foi curada. A dor foi embora em nome de Jesus. Não esquece de trazer o papel domingo. Vão em paz.